Jesus é soberano, mas se autolimitou por amor a mim e a você. Essa declaração faz parte do nosso estudo sobre cosmovisão cristã. O estudo deste momento é o estudo 9, de número 9, dessa nossa série. E o texto que vamos ler está em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. A gente começou ontem a falar sobre isso e eu falei que a gente ia fazer a parte B do 9 hoje. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ante a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Graças a Deus. Pensando nessa ideia de que Deus não pode ser limitado por ninguém, mas Deus pode se autolimitar, que é a tese que eu estou trabalhando nesse 9º vídeo sobre cosmovisão cristã, ou cosmovisão bíblica, ele exorta-nos, nos chama nesse texto a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi este? Ele explica, ele, mesmo subsistindo em forma de Deus, ele tendo a mesma forma de Deus, sendo Deus, não tomou como usurpação. A ideia aqui, ele não usou desse direito. Ele tinha o direito porque ele era, mas ele não usou deste direito de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, é o texto, a gente chama de teoria da kenosis, por causa desse termo kenosis, esse termo esvaziou-se, é kenosis no grego, né? Então ele se esvaziou, teoria da kenosis, assumindo a forma de escravo, que a palavra servo aqui é doulos, então assumiu a forma de escravo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele se esvaziou, ele tomou as formas de escravo, ele foi reconhecido em semelhança de homens e em figura humana se humilhou, obedeceu até a morte e morte de cruz. Então, Cristo fez um caminho completo em minha direção e um caminho completo na abertura de mão dos seus direitos, daquilo que ele era, em nome do outro. E é interessante que esse é o caminho cristão, porque esse caminho foi o caminho de ele indo, se humilhando, obedecendo até a morte de cruz, que seria o fim. Mas ele ressurge, ele ressuscita, e o texto diz que pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Jesus se autolimita, Deus envia Jesus, Jesus se autolimita em nome da minha salvação, em nome da sua salvação, em nome da nossa salvação. Então, a autolimitação de Deus tem sempre um propósito. Toda vez que Deus faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa, tem um propósito. Então, nesse momento que a gente está vivendo toda essa realidade de pandemia, que a gente achou que ia ser bem mais rápido e que não está passando, né? A gente continua na mesma
pressão, e poderia dizer na mesma opressão, a gente pode achar que isso é algo que está nos trazendo um pesar. Isso é uma realidade. Mas a gente pode achar que isso fugiu do controle de Deus. Isso não fugiu do controle de Deus. Isso tem um propósito. Deus está tratando, provando o nosso coração para ver o que há nele. E depois de tudo isso, se você permanecer firme nele, confiando nele, o fruto de tudo isso de tudo isso que está acontecendo é o crescimento, é o amadurecimento, é você se tornando alguém que confia mais em Deus, alguém que é melhor em Deus. Foi o caminho. Jesus se humilhou, se tornou a forma de escravo, de homem, em semelhança de homem, e Deus o exaltou. Então, o meu desejo para você é que você vá em direção ao outro, crendo que Deus suprirá todas as suas necessidades. Deus é um Deus que cuida da gente, Deus é um Deus que nos ama, Deus é um Deus que tem cuidado de nós, e esse cuidado se manifesta em todas as coisas, inclusive nas provações. As provações são algo que Deus permite e faz com o propósito de crescermos. Ele está te limitando para te ampliar em algum momento. Deus nos ajude neste treinamento, para aguentarmos esse treinamento. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. E esse é a parte B do estudo 9. Amanhã a gente tem o estudo 10, a gente vai falar sobre responsabilidade pessoal. Beleza? Um abraço, paz, Deus abençoe você, shalom!